Bem, então neste sétimo e último vídeo da primeira semana nacional do Sistema Eletrônico de Votação, nós vamos mostrar como a Comissão Cidadã de Inquérito chegou a esse código malicioso que é colocado na urna, que possibilitou que uma urna seja invadida fora do seu, né, da sua zona eleitoral por terceiros. E aí nós vamos falar isso aqui, porque e aí eu quero agradecer ao ministro do TSE, o presidente do TSE, Cássio Nunes, porque ele teve a iluminação de promover, né, a primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, que ocorre entre os dias 3 e o dia 9. Então, hoje é o último dia da primeira semana de agosto, né, desse programa. E o programa foi lançado pelo presidente da Corte, ministro Cássio Nunes Marques, com o objetivo de aprimorar a justiça eleitoral da sociedade e reforçar a segurança do voto. Então, nós da Comissão Cidadã de Inquérito nos associamos ao esforço do presidente do TSE, Cássio Nunes, para contribuir nesse aprimoramento e aproximar a sociedade do sistema eleitoral. Então, o, a Justiça Eleitoral, né, através do TSE, começou responsável, né, ela usou a primeira semana para mostrar é, o sistema hardware, né, da urna eletrônica feito por técnicos diante das câmeras. Então, a Justiça Eleitoral se preocupou em mostrar, né, a parte física da urna, né, onde está as mídias, né, o processador, o teclado, a qualidade do teclado, a inovação que foi colocada. E nós, da Comissão Cidadã de Inquérito, nos debruçamos sobre o software, que é a parte de programação, que é a parte onde o telespectador, o brasileiro, o eleitor, tem maior interesse, que é a parte do sistema operacional da urna. Então, nós debruçamos sobre esse estudo e fomos estudar, né, como que acontece o teste de integridade da urna. A princípio, nós entendíamos que o teste de integridade da urna, quando eles falaram assim, nós vamos sortear 100 urnas e essas 100 urnas vão receber, né, uma votação paralela, que seria a pessoa que votar naquela urna também vai votar numa cédula de papel, e essa cédula de papel vai ser depositada numa urna de lona, e ao final dos trabalhos, nós vamos abrir essa urna de lona, contar os votos delas e comparar com o voto que foi registrado no boletim da urna eletrônica. Bem, quando nós imaginamos esse teste de integridade, nós imaginamos que este teste seria feito da seguinte forma: o TSE sortearia, por exemplo, 100 sessões eleitorais, e essas sessões eleitorais receberiam essa urna paralela de lona, onde os eleitores daquela sessão eleitoral poderiam fazer esse exercício, né, de integridade, para mostrar que o voto que entrou naquela sessão eleitoral bate com os resultados dos votos que entraram naquela urna física que estava ali, pelos próprios eleitores daquela sessão eleitoral. Bem, nós pensamos que era isso que seria. Quando nos deparamos com algo muito estranho e absurdo. Por quê? Porque não era assim o teste de integridade. Na verdade, a urna sorteada, ela era retirada daquela sessão eleitoral e levada para a sede do TRE regional de cada estado, e lá, num ambiente controlado, a Justiça Eleitoral fazia esse teste de integridade, essa votação paralela que não tem nada a ver com as eleições no modo geral. Por quê? Porque essas urnas que foram sorteadas, elas saíram do local e aquela sessão não ficou sem urna. Ela teve uma urna substituta com os dados inseridos nela dos eleitores daquela urna, e aquela urna, aquela sessão eleitoral que teve a urna sorteada, funcionou normalmente. Então, a princípio, nós entendemos que, olha, o teste de integridade deveria ser feito aonde?
no próprio local da zona eleitoral e não fora da zona eleitoral. O que aconteceu foi uma coisa muito estranha, porque de repente estas urnas estavam todas colocadas em ilhas e as pessoas operando essas máquinas. E aí a gente olhou um para o outro e falou assim: peraí, mas essas urnas não estavam lacradas? Não teve aquela cerimônia de lacração onde foram inseridos os dados dos eleitores daquela sessão eleitoral nessas urnas? E se violar essa segurança, esse sistema de segurança, viola a integridade da urna, então seria muito complicado a gente ter uma urna que estava direcionada para ser operada em uma sessão eleitoral pronta para ser lacrada com as assinaturas digitais de autoridades do Poder Judiciário, e essa urna sai de lá e vai para um lugar controlado que não é o lugar que ela estava, e alguém entra naquela urna e põe voto a rodo naquela urna. Aí eu falei: peraí, isso está muito estranho, né? E aí nós descobrimos que as pessoas, que o software da urna tem um código malicioso que insere a digital da pessoa que opera a máquina, e com essa digital ele tem o poder de colocar votos ali a rodo, sem precisar de título de eleitor de ninguém. Eu falei: mas que absurdo! Porque a gente só foi descobrir que isso era possível quando a gente foi visitar esses vídeos, né? Porque isso é feito de forma pública. Então, a gente começou a olhar isso, um monte de gente entrando numa urna que está lacrada, que ela foi feita para estar num lugar e votando nela. E a mesma pessoa votando várias vezes na mesma urna. Ou seja, ela faz o papel do mesário e faz o papel do eleitor. A gente achou aquilo muito estranho. E aí a gente foi pesquisar. E a gente encontrou que sim, existe um código malicioso no software da urna, né, que insere a digital do operador da urna, aí não interessa se é o mesário, porque a urna não estava com o mesário na sessão eleitoral. Ela estava num lugar controlado e uma outra pessoa, uma terceira pessoa, inseriu a sua digital no sistema da urna eletrônica e dali ela começou a operar a urna e colocar voto a rodo ali. Sendo que naquele lugar onde ela estava, não tinha nenhum eleitor cadastrado para aquela urna ser usada. Ou seja, como que a pessoa conseguiu entrar numa urna que estava lacrada com os dados dos eleitores daquela urna, tirar daquele lugar, levar para outra cidade e entrar naquela urna e encher aquela urna de voto sem o título de eleitores dos usuários? Ou seja, ela votou no lugar de cada eleitor daquela urna. A gente ficou: cara, isso é muito grave. Então, a Justiça Eleitoral acabou produzindo prova contra si mesmo de que elas estavam violando o sistema de integridade da urna. Bem, dito isso, muitas pessoas não entenderam como é que é esse teste de integridade. Aí nós fizemos um resumo baseado nas próprias informações da Justiça Eleitoral. E vamos mostrar para vocês o critério desse teste de integridade para vocês ficarem. Porque tem muita gente que não está para entender, perguntava assim nos comentários, as pessoas começaram a entrar, né, no meu WhatsApp, começaram a perguntar: João, como é que é isso? Os votos que essas pessoas colocaram nessa urna vão para a sessão eleitoral depois? Essa urna volta para a sessão eleitoral de origem com os votos já inseridos? Não é nada disso. Vamos explicar para vocês. Vocês vão entender como é que é esse teste de integridade, que por si só já é inconstitucional, já é ilegal. Por quê? Porque você não pode invadir uma urna que está pronta para ser votada com os dados inseridos daquela sessão eleitoral e votar no lugar daquelas pessoas que estão ali. Por mais que esteja, né, dentro de um ambiente onde a Justiça Eleitoral esteja fazendo esse processo. Por quê? Porque isso viola o sistema de segurança da urna, né? Viola a integridade da urna. Então vamos entender, né? Vou mostrar para vocês aqui um rápido resumo
que é isso aqui, ó. Vamos lá. Ó, esse material da Justiça Eleitoral, tá certo? Então, acontece a abertura dos trabalhos às 7 horas, das 7 às 18 horas, às 8 horas da manhã, igual como se fosse uma sessão eleitoral. Eles vão simular uma sessão eleitoral, só que de forma paralela, né? Quer dizer, os votos que vão ser colocados ali não vai computar, né, no total geral das urnas que acontece normalmente, mas acontece no mesmo dia. Então, início do teste a partir das 8 horas, encerramento a partir das 17 horas, horário oficial de Brasília. Ou seja, faz um simulado de uma eleição normal, como se fosse uma sessão eleitoral mesmo. E os votos vão entrando nessa urna o dia inteiro. Entendeu? Então, isso é muito grave. Vamos vendo. Ó, liga a urna, esse é o primeiro passo. Né? Após ligar a urna, um dos integrantes da equipe, né, de testadores, vai apertar os teclados para ver se está tudo funcionando normal. Esse é o teste de teclado. E aí confira, né, tudo direitinho para ver se o teclado está funcionando. Depois disso, tem a impressão da zerésima. E aí sai um boletim com os dados dos eleitores que estão naquela eleição para serem votados. Por exemplo, se esse aí é do estado de Goiás, vamos supor, né? E aí teria que ter quem? O nome do candidato a governador do estado de Goiás, os deputados federais e estaduais do estado de Goiás, né? E o senador de Goiás e o presidente da República, os candidatos a presidente da República. Todos esses candidatos teriam que estar aí. Se essa urna for do estado de Minas Gerais, por exemplo, aí nesse boletim de urna teria, nessa impressão de zerésima, teria que sair, né, todos os candidatos que estão inseridos né, no estado de Minas Gerais, que seriam os candidatos ao governo de Minas, os candidatos ao Senado de Minas, os candidatos a deputados estaduais e federais de Minas e candidato a presidente, do modo geral. Então, e aí a Zerésima vem com um boletim que fala, olha, aqui estão todos os candidatos desse estado e todos com 0 votos, para mostrar que não tinha nenhum voto dentro daquela urna. Aí eles fazem esse teste normalmente e assinam, né, como acontece nas sessões eleitorais normais. Aí tem o registro dos mesários. Então, nessa hora que a gente entendeu que aí tem um código malicioso que cadastra a digital do operador da máquina, porque preste atenção, essa pessoa que está fazendo o teste, ela não é o mesário da sessão eleitoral. Isso é que é grave. Aí nós ficamos assustados. Peraí, se essa sessão eleitoral, se essa urna está num lugar que não é a sessão eleitoral e qualquer pessoa pode inserir a sua digital e agir como um operador da máquina, isso é muito sério, não é? Aí nós continuamos. E aí que está onde a gente entende que seja o código malicioso que introduz uma digital dentro do sistema e essa digital qualifica o operador da máquina, independente se ele é mesário ou não, porque nesse simulado não são mesários que estão trabalhando, são agentes da Justiça Eleitoral que foram convocados para fazer esse teste. E aí acontece o registro. E coleta a biometria. Então é nessa hora que o sistema introduz a biometria, a digital do operador da máquina. E esse operador da máquina, com essa digital, ele tem poder para invadir o sistema e votar quantas vezes ele quiser, porque ele não está na sessão eleitoral. E a mesma pessoa vai votar várias vezes. Por quê? Porque ela cadastrou a sua digital no sistema. E aí você tem a conferência, a digitação, a habilitação e a votação. Vamos especificar agora como que acontece a votação paralela que é feita nesse teste de integridade. Bem, essa é a urna física, a pessoa coloca os votos ali dentro, e aí depois um agente tira os votos daí, entendeu?
para contar. Ela pega esses votos que estavam dentro da urna, que uma pessoa física, né, colocou os votos na urna, ela tira o voto. Você viu que é um papel maior, né, porque ele vem de forma maior, porque para ficar mais fácil para eles entenderem. Quem colocou o voto nessa urna aí foi uma pessoa que foi convidada para participar do teste. E essa pessoa não é eleitor dessa sessão eleitoral. O título dela não é dessa sessão eleitoral. E ela estava em outra cidade ou em outra região, entendeu? E essa pessoa colocou um voto físico nessa urna física, que não tem nada a ver com entendeu? Com as pessoas que estão inseridas dentro da mídia dessa urna de uma sessão eleitoral específica. Aí o que ela faz ela pega, coloca uma numeração, olha, ela numera a cédula que foi usada para votar, e aí ela mostra como que foi o voto da pessoa que colocou na urna branca. Ela aí fala: deputado federal 9402, deputado estadual 91003, senador branco, governador 95, presidente 91. Esse foi o voto físico da pessoa. Isso foi em 2022, vamos supor, né? Vamos tratar, mas esse é para esse ano agora, esse teste é para esse ano que estão fazendo essa demonstração. Aí o que acontece? Ela repassa essa ficha com voto para essa pessoa de cá. Ela vai fazer o seguinte: ela vai digitar no computador, entendeu? Pegar o número do voto, o número que foi colocado no voto, e vai colocar ali, entendeu? E vai dar um. Olha, aqui ela está passando esse voto para o computador. E aí aparece um título eleitoral que foi selecionado aleatoriamente. Esse título eleitoral não é da pessoa que está inserida nessa sessão eleitoral, porque isso não aconteceu na sessão eleitoral, aconteceu fora da sessão eleitoral, num outro ambiente. E aí, o que ela faz? Ela imprime no computador, né, os dados daquela cédula que foi inserida na urna física. Então tá lá, né? Aí tá simulado. Aí tem candidato de votação, deputado nominal, semana farroupilha, deputado estadual, tênis, senador branco, voto em branco, governador nominal, Saci Pererê, presidente nominal, futebol. Isso é recente, viu, gente? Essa coisa é só para mostrar como é que funciona o teste. E aí, no computador, o que acontece? Isso está dentro do computador. Esse voto físico, olha lá, 001 foi o primeiro voto que entrou. E aí, o que acontece? O rapaz tem esse monitor aí na frente, e nesse monitor vai aparecer, né, a cola do voto. Ela confere o voto físico, olha lá, numerado com 001, e esse voto impresso é o mesmo voto que está no voto físico. Então, seria dois comprovantes, né, do que está no branco, na cédula, passou para o computador, né, o voto. E nesse computador foi inserido um título de eleitor fictício, porque não pode ser da pessoa que está naquela urna, que a pessoa daquela urna está na cidade dela, e um ano fictício da pessoa para simular esse teste. Ela mostra isso para a Câmara, isso tudo tem que ser publicizado. Ela grampeia e passa para a pessoa que vai manipular a urna. Aí, o que ela faz? Ela pega o título de eleitor, que é fictício, digita no terminal, que seria o terminal do mesário, e coloca a digital dela 4 vezes. E na quinta, ela coloca o ano de nascimento, coloca a digital dela, e aí, com essa digital, ela invade o sistema da urna eletrônica
e aí o eleitor vai lá e vota. A pessoa copia e usa aquele papel como cola para fazer o voto, entendeu? E aí ele vota. Tá vendo como é que faz o teste? No final, eles pegam a impressão dos votos eletrônicos, tira o boletim e pega a somatória para bater com a somatória dos votos físicos que foram, né, computados no sistema, né, no computador que estava ali ao lado. Essa é a votação paralela. Será que deu para entender? Tá. Agora, o que nós ficamos assustados? Porque isso teria que ser feito na própria sessão eleitoral. Porque aquela urna que estava ali, que foi sorteada, entendeu? Ela estava pronta para ser usada numa sessão eleitoral. Eles retiraram ela daquela sessão eleitoral e ela passou por todo um processo, né, com várias camadas de segurança para não ser invadidas, para que ninguém vote no lugar de outra pessoa, para que ninguém possa. Então, quando essa urna saiu do seu lugar de origem, foi para esse ambiente controlado, um operador conseguiu entrar no sistema daquela máquina e encher aquela máquina de voto, sem que todos os votos que estavam ali não são feitos pelas pessoas que estavam dentro né, da mídia eletrônica daquela urna, porque quando fecha a urna eletrônica e passa pelo processo de lacração, né, que é um sistema de segurança da urna, né, já vem com os dados dos eleitores daquela sessão eleitoral. Então, só os candidatos daquela sessão os eleitores daquela sessão eleitoral é que pode usar essa urna. Então, quando o TRE retira essa urna, coloca no ambiente controlado, invade o sistema de integridade da urna, insere uma digital ali de forma maliciosa e produz vários votos simultâneos na mesma urna que deveria estar sendo usada lá, aí nós constatamos que ali sim existia um crime, né, de invasão do sistema. Porque aquela pessoa que estava ali era um operador, não era o mesário da sessão eleitoral. A mesma urna que estava pronta para receber votos, na verdade, ela foi para outro lugar, alguém entrou naquela máquina, né, quebrou o sistema de segurança e aí colocou votos a rodo naquela máquina. E o pior, a mesma pessoa digita o título de eleitor, um título fictício, depois coloca uma data de nascimento, que também é fictício, porque o título é fictício, e aí, ainda assim, ela consegue invadir o sistema, abrir a máquina e inserir votos nela. Isso é muito grave. Então, nós vamos pesquisar, peraí, como é que a pessoa consegue fazer isso? Então, realmente, é o que acontece. No início do processo de votação, é inserido né, um comando que a pessoa registra a digital dela. O sistema captura a digital da pessoa que está operando a máquina. Agora, você imagina isso aí nas 500 mil urnas esparramadas pelo Brasil inteiro, onde não tem ninguém olhando. Né? Se o mesário estiver mal intencionado e não tem fiscalização suficiente para isso, ele pode fazer isso em qualquer urna do país. Agora eu vou mostrar para vocês, na urna de Goiânia, no teste de integridade que aconteceu em Goiânia, né, uma agente que não é mesária, essa urna não estava na sessão eleitoral lá, estava no teste de integridade, a mesma pessoa votando várias vezes. Acompanhe. A mesma pessoa que conseguiu inserir a sua digital no sistema de segurança da urna, operar uma máquina que tem eleitores de outro lugar e ela votar no lugar dos outros eleitores várias vezes. Observe. Não reconhecida. Habilitando digital. Terceira tentativa. Não reconhecida. Habilitando digital. Quarta tentativa. Não reconhecida. Solicitado ano de nascimento. 1999. Confirma. Digital capturada. Eleitor pode votar. Deputado federal. Número 8080. Nome Larissa Sampaio. Partido UP. Confirma. Deputado estadual.
número 27.900. Nome, Leandro Fox, partido DC, confirma. Senador, número 111. Nome, Alexandre Baldi, partido PP, confirma. Governador, número 50. Nome, Cíntia Dias, partido PSOL, confirma. Presidente, número 22. Nome, Jair Bolsonaro, partido PL, confirma. Fim de votação. Informe o título de eleitor. 0624 39 01 10 40. Confirma. Nome, Alaídes Fernandes de Carvalho. Como a gente dizia mais cedo, não é, Márcio Dani? Tendência, sempre foi assim, tendência que continue sendo. Chegam primeiro os votos do Sul, do Sudeste e de Brasília. E, por último, os votos do Norte e do Nordeste do país. A apuração está avançando bastante no Rio Grande do Sul e no Paraná, estados bolsonaristas. E está pequena ainda na Bahia e no Ceará. Dar o que as pesquisas estavam apontando, que é o ex-presidente Lula virando na reta final com os votos do Nordeste, deve acontecer. A apuração mais disputada até agora, desde que o segundo turno foi instituído, em 89, foi 2014, e a virada, Aécio liderava as pesquisas de intenção de voto. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso estava até pegando um voo para ir para Belo Horizonte. Ia pegar um avião para descer em Belo Horizonte. Não é eu isso? estava lá. Você estava onde? Em BH? Estava em BH, porque em 2014 eu trabalhava na Folha, eu era carrapato do Aécio, né? Que é o jargão que a gente usa para dizer. E foi impressionante. Rafael, eu lembro, tenho muito claro, da quantidade de carros que chegavam com presentes para ele, presentes para a mulher e presente para Andréa Neves, a irmã dele, né? Até buquê, tinha de tudo. Foi o tombo foi exatamente aquela foto em que você tem ali o retrato da decepção, nada, né? Assim, porque faltava o Nordeste votar e o Nordeste votou e deu a vitória para Dilma. O que dá... Ali você tem o teste de integridade acontecendo. O teste de integridade acontece das 8 às 17 horas. Às 17 horas, em ponto, eles encerram o teste de integridade. E aí fazem, né, a conferência dos votos. Mas o que acontece na vida real, né, nas sessões eleitorais? Porque aquilo estava acontecendo simultaneamente no mesmo dia. O teste acaba às 17 horas e lá eles encerram. Nas sessões eleitorais, tem uma regra que diz o seguinte: enquanto houver eleitor na fila, né, você distribui uma senha para o último eleitor, até o último eleitor, né, e eles vão votando. E aí, depois que o último eleitor votar, é que você vai encerrar, né, a votação. Significa que não é obrigado a fechar às 17 horas em ponto, com essa expectativa de que, não, tem gente na fila, então tem que deixar todo mundo votar antes de fechar. E aí, como não tem hora para fechar, as pessoas vão votando até certas horas, né? E, por exemplo, se o mesário fica com a urna fechada na sessão eleitoral, não tem fiscal, ele quiser continuar votando, nesse sistema aí, né, que nós mostramos, ele continua votando. E aí, né, depois das 17 horas, não tendo fiscal, ele tem o poder da sua digital, ele continua votando. Olha o perigo que é isso, como isso pode afetar o processo eleitoral. Então, a cisma da sociedade é que, por exemplo, no Nordeste, onde o Lula teve muito mais votos do que os concorrentes, por exemplo, com a Dilma com o Aécio, o Bolsonaro com o Lula, e o Nordeste é onde que teve muito voto do PT. E aí, por exemplo, se esses votos estão acontecendo depois das 17 horas, pode explicar por que, né, na hora da apuração, os votos que chegaram nas urnas que fecharam às 17 horas davam uma diferença diferente, depois foi diminuindo até ultrapassar, né? Então, esse código malicioso que é introduzido no sistema da urna, né, que oferece esse poder para o operador da máquina, não estou falando mais do mesário, estou falando do operador da máquina, porque isso aconteceu no sistema de integridade, né, no teste de integridade, aquele operador da máquina não era o eleitor, não era mesário, e ele estava com uma urna de uma sessão eleitoral fazendo isso. Ele estava votando no lugar do eleitor daquela sessão, porque ele estava invadindo com a digital dele. Você viu que o tempo todo ele ficava lá, teste 1, teste 2, teste 3, aí ele conseguia abrir, ia lá e votava. E o pior, com um número de título fictício. Então, diante disso, nós falamos, peraí, como é que essa digital entrou lá no teste de integridade e deu essa
né, esse poder para o mesário fazer, para o mesário não, para aquele agente fazer, encher de voto uma urna que já estava pronta para ser votada na sessão eleitoral dela, aí que nós descobrimos, né, essa possibilidade. Então, nós vamos entender, por exemplo, né, como é que isso acontece, onde que está esse código malicioso que dá essa possibilidade, né, de alguém chegar no- na urna, introduzir a sua digital lá, que dá esse poder para ela fazer né, essas votações assim, de forma simultânea, várias vezes. E aí nós vamos pesquisar, né, como é que acontece isso, né? Acontece da seguinte forma: nós entramos no manual do mesário e tem essa aqui, ó, registro de mesários e mesárias, mesárias e mesários. Aí explica, né? Depois da zerésima, do resultado da zerésima, o sistema habilitará o registro de mesários e mesárias, ou qualquer pessoa, porque aquela urna que estava no teste de integridade não era um mesário. No terminal do mesário aparecerá a seguinte mensagem: registrar mesário. Confirma. Aí o item 1. No terminal do mesário deve-se digitar o número do título da mesária ou do mesário presente e apertar a tecla confirma. Depois, posicionar no sensor o dedo polegar ou indicador da mesária ou do mesário que está sendo registrado. Terceiro, pressionar novamente a tecla confirma para o registro do título eleitoral dos demais mesários presentes. Após o registro do título de todos os mesários presentes, apertar a tecla corrige para encerrar os registros e aguardar o início da votação. Quando a gente viu esse termo, olha, você para encerrar uma operação, você aperta a tecla corrige, e aí você fala, não, aí deve ter um código malicioso, porque o corrige é para você cancelar uma operação feita anterior, e não para avançar. Então, ele apertou a tecla corrige e avançou. Quer dizer, ficou uma informação lá como se estivesse escondida, que talvez seria a digital do mesário, ou do operador da máquina que estaria fazendo essa operação, né, de entrar na máquina, a mesma pessoa entrar na máquina, né, usar o terminal do mesário, digitar a digital dela, colocar lá e depois entrar na máquina e votar para outras pessoas, no lugar de qualquer outra pessoa. Então, isso é muito grave e isso coloca o sistema em colapso, o sistema eleitoral em colapso, né? Essa é a nossa preocupação como membros da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Espero que a gente tenha sido claro encerrando essa semana, que é a primeira semana, né, como é que chama? Primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, promovido pelo TSE, né, que ocorre entre os dias 3 e o dia 9, e hoje é dia 9, Dia dos Pais. Espero que isso aí seja um presente para os dias dos pais brasileiros, que sempre teve muita curiosidade para saber, né, como funciona essa parte operacional da urna eletrônica. Bem, nós estamos aqui mostrando para vocês, de primeira mão, aqui na Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Sou João Paulo Guimarães, falo direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade, que é Minas, e Minas é um estado de espírito. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. E aproveite e se inscreva no nosso canal. E nós temos lá no nosso canal da TV Del Rey, né, uma playlist que explica muitas coisas sobre, né, esse processo de eleições, né? E tem outra playlist também que explica sobre as investigações da CCI sobre os atos do 8 de janeiro, que também é muito rica. Então você vai ter muito tempo para se deliciar com que a produção, que a Comissão Cidadã de Inquérito produziu ao longo desses 4 anos. Tá certo? E aí eu agradeço a todos os membros da CCI que estão sempre ativos, contribuindo e trocando mensagem comigo, tirando meu sono, me ligando todas as horas, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, né, para tirar dúvida. Ô, João, como é que é aquilo? Pai e tal. João, que absurdo, o cara voltando várias vezes na mesma urna. Que coisa louca. E a urna oficial. Falei, calma, vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí. A sociedade precisa saber. A gente tem que levar, né, esclarecer as pessoas para elas ficarem atentas para isso. Tá bom? E diante disso, dessa descoberta, a gente entende que o Jair Bolsonaro estava certo quando ele colocou, olha, o sistema é frágil e tem falhas graves que precisam ser colocadas.
Então, aquela reunião que ele fez com os governadores não tira dele o mérito, né, de expor para o mundo que nosso sistema existe uma falha muito grave que compromete o resultado eleitoral. E então não tem que devolver os direitos políticos para ele e devolver também a liberdade para os presos políticos do 8 de janeiro, que eles estavam preocupados com essa falha no sistema eleitoral. E aí todo cidadão brasileiro que estava se empenhado em protestar, em chamar a atenção do Brasil para uma coisa tão grave, né? Então mostra que eles estavam exercendo a cidadania pelo direito de preservar a nossa democracia e garantir uma votação, né, um sistema eletrônico de votação, ou sistema de voto impresso, ou sistema de voto físico seguro. O que o brasileiro quer é paz e tranquilidade. E a certeza de que a sociedade poderá caminhar juntas, né, todo mundo junto, para que a nossa família possa ser feliz e a gente avançar como um país soberano, né, e independente e justo acima de tudo. Fique com Deus. Um abraço. Não esqueça da nossa chave Pix, viu, gente? A gente aqui, ó, vai no GIS. É uma comissão muito pobre. Aqui a gente depende de cada cidadão. É o esforço individual de cada um que faz com que essa cidadania seja efetiva nesse projeto nosso, que é tão pioneiro na internet. Fique com Deus.